Olá, eu sou Emerson Marques e você está no STF, Sociologia, Teologia e Filosofia. No vídeo de hoje falaremos sobre a morte de Jesus. Quem mandou matar Jesus? Após a vinheta. Pastor André Fonseca, pastor Guilherme Macchiolchi. Quem mandou matar Jesus? Eis uma polêmica. Fala galera, tudo bem? Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E essa é uma excelente pergunta. Quem mandou matar Jesus? A gente comumente aí espalha-se um boato de que o judeu diretamente matou Jesus. Mas será que isso é toda a verdade? Será que é só o povo judeu ali enquanto nação que desagradava de Jesus de alguma forma que foi lá e mandou matar ele? A gente vai poder discutir isso aí ao longo do podcast. Quem dá o veredito, a aprovação para que houvesse realmente a morte por crucificação, é Pôncio Pilatos. Então, ele ali aprova a incitação dos judeus que movimentaram, persuadiram aquela população, aquela multidão que estavam ali naquele julgamento. Então ali os principais dos judeus que já vinham de outras épocas buscando, de outros ensinos, de outros episódios, buscando uma ocasião para matar Jesus, para prender Jesus, para crucificar Jesus. Então eles já estavam ali buscando um motivo para entregar Jesus para ser crucificado, para ser morto, para ser entregue, para ser preso. E dado essa situação, neste episódio da crucificação, havia uma multidão. Existia ali 3 presos. Existiam 2 ladrões e o Messias, Jesus. E ali, como era de costume da Páscoa, se soltava um dos presos, por causa da ocasião da Páscoa. E acontece que ali o Pilatos pergunta ali a quem que ali a multidão poderia soltar naquele episódio. E então os judeus ali, os mestres dos fariseus ali, os doutos da lei, os principais das sinagogas, como já estavam buscando uma ocasião para matar Jesus, eles então roubam o coração do povo. Eles então persuadem o povo para que o povo então fosse incitado para gritar diante do governador ali, para soltar Barrabás e crucificar Jesus. E aí Pilatos, em um ato simbólico, lava suas mãos. Olha, não tenho culpa nessa crucificação, nessa morte, porque não vejo injustiça alguma da parte deste homem. E vocês estão pedindo aqui para soltar um ladrão salteador. Então ele lava suas mãos. Mas eu gosto da seguinte expressão: Pilatos lava suas mãos, mas mancha o seu coração, porque ele aprova a morte de um justo. Ou seja, você tem vários elementos envolvidos na morte de Jesus, desde uma intenção, principalmente da liderança religiosa, vamos chamar assim, dos judeus. Dos judeus, Você não vê, em princípio, o povo, aqueles que estavam recebendo os milagres de Jesus, falando, vamos matar esse cara. Não, parte de um desentendimento ali, que os fariseus, enfim, a estrutura religiosa, do jeito que estava montada ali, do povo judeu, tinha com Jesus. A partir do momento que Jesus se torna um problema para eles, por causa dos ensinamentos, porque Jesus ele vem muito confrontando e batendo de frente ali com o que era a estrutura da religião judaica. Isso foi o problema, principalmente para esse núcleo aí dos fariseus, saduceus, enfim, da liderança religiosa de Israel. Então esses caras eles começam nos bastidores a arquitetar. Você vai ver ao longo dos evangelhos, a todo momento eles buscando uma ocasião para incriminar Jesus, buscando uma ocasião para matar Jesus, até o ponto que eles decidem que eles vão ter que matar Jesus de alguma forma, e essa, vamos chamar de perseguição, começa a ser mais forte. Ela não é aberta literalmente, Eles não buscam pegar Jesus, por exemplo, no meio da multidão. Sim. Você vê que eles têm sempre receio de invadir ali onde Jesus está curando, enfim, fazendo os milagres ali, por medo de como a multidão reagiria, Porque certamente na visão deles a multidão seria contrária à prisão de Jesus, porque Jesus estava sendo beneficiado, estava fazendo bem para eles, Então
você tem muitos elementos na morte de Jesus. Eu acho que dizer que é só o judeu, concordo com o pastor Guilherme, não é só o judeu e o povo judeu, a liderança judaica ali. Eu acho que começa assim, você tem na passagem de Marcos, onde tem a aprovação do sumo sacerdote para a morte de Jesus, você tem essa causa levada diante do governador, né? O povo sendo convencido a pedir, porque não foi a liderança religiosa que vai gritar lá, crucifica Jesus somente. Tem o povo gritando. Que foi persuadido, né? Foi persuadido de alguma forma. E você tem o Estado, né? Como a gente estava falando no off-screen, estava falando atrás das câmeras aqui. O Estado foi fundamental, porque o judeu ele não poderia matar Jesus. Não crucificado, né? E mesmo apedrejado, ele precisaria de uma autorização. Ele não poderia executar a pena, porque Roma ela era soberana nessa época. E tudo tinha que passar por Roma. Uma pessoa para ser morto tinha que ter a chancela de Roma, o aval de Roma. E aí Pilatos é muito importante nisso. Sim, ele vai ser o cara que vai representar Roma ali nessa situação. Tanto é que a morte de Jesus ela se dá por crucificação. E a crucificação é uma morte romana, né? Porque os romanos exerciam um julgo, né, sobre os judeus, né, sobre Israel. Então a crucificação era uma morte para um ladrão que fosse pego ali, né, e condenado. Então era uma morte para um ladrão, né, e essa pena se dá justamente pelos romanos, não pelos judeus, né? Então se os judeus estivessem ali, mesmo com um aval de Pôncio Pilatos para matar Jesus, com certeza a morte de Cristo seria de apedrejamento, assim como aconteceu em Atos dos Apóstolos com Estevão, que eles julgaram ali ter blasfemado, e ali entre eles decidiram então condenar aquele homem com uma sentença de morte. E qual foi a ferramenta que eles usaram para cumprir esse julgamento injusto? O apedrejamento. Então, no caso ali de Jesus, da sua morte, não foram os judeus, né? Não foram os mestres da lei, os religiosos que acabaram interferindo. Exatamente. Sim. Eles persuadiram, levaram essa causa diante de Pôncio Pilatos, que foi levada a Caifás e devolvida sem um veredito de volta a Pôncio Pilatos. E ali houve então o lavar das mãos, né, mas a mancha em seu coração, porque ali se dá o aval de Pôncio Pilatos para então concretizar a crucificação de Jesus. Lembrando que tudo isso não foge dos controles do Senhor nosso Deus. Sim. Toda essa história, todo esse envolto está sob o domínio do Deus. Em Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro de Deus, quem é o Cordeiro de Deus? A pessoa de Cristo, que foi morto antes da fundação do mundo. Então tudo isso aconteceu por decreto do Senhor nosso Deus. É interessante, né? Porque assim, nós vamos olhar então que Jesus, eu posso dizer que ele teve duas condenações. Vamos dizer que ele teve a condenação religiosa e a condenação do Estado, certo? Os religiosos não conseguiam executar dentro da religião. Ou seja, passaram para o Estado. Não tinha uma causa justa, entre aspas, que justificasse, para matar Jesus ali. Eles buscavam, o texto diz em vários episódios que eles buscavam uma causa para acusar Jesus. E eles não encontraram. Eles não encontravam essa causa. Então, acredito eu que a condenação de Cristo se dá pela reprovação dos judeus à pessoa de Cristo, porque eles não aceitaram e não aceitam, né, a pessoa de Cristo como um Messias enviado por Deus. E então, não encontrando ocasião, eles recorrem ao governo. Mas eles arrogam para si, o povo judeu ele traz para si essa pena, né, essa responsabilidade. Na própria condenação de Jesus, o povo ali gritava em plenos pulmões, né, que o sangue dele cai sobre nós, sobre os nossos filhos. Então, assim, você dizer que... Eles trazem a culpa para si, né? Exatamente. Então, assim, não é totalmente injusto, né? Porque existe hoje, dentro da comunidade judaica, algumas pessoas aí que eu já vi defenderem a ideia de que poxa, é injusto os evangélicos, os católicos, atribuírem a Israel, ou ao povo de Israel, a morte de Jesus. É como se o povo de Israel inteiro tivesse cometido esse crime que foi cometido na visão deles, ou dessas pessoas que eu vi,
por um grupo de líderes Um grupo religiosos. exclusivo. Só que o problema é justamente esse, o povo participa também. E eles arrolam para ser essa punição que cai sobre nós. Vai ter gente aí que vai dizer que os grandes holocaustos que aconteceram, a grande perseguição que existe no povo judeu, é muito em consequência disso. Né? Não sei se vocês já viram isso, mas o pessoal aí mais já fala, poxa, você vê casos... Começa a querer assim, buscar respostas para um malefício que aconteceu ali. Exatamente. Eu li um texto que o autor, e ele não era nem protestante, evangélico que seja, ele era de outra religião, ele atribui o Holocausto, Hitler, aos judeus. O que aconteceu? O que Hitler fez com os judeus, ele atribui a isso. Ele fala, não, os judeus foram... Mas, assim, foi só um comentário dele, acredito que não tenha nada a ver, assim como vocês estão comentando, né? Exclusivo do judeu, como o pastor falou. Eu penso o seguinte, se nós buscarmos uma causa para cada coisa ruim que acontece, nós não encontraremos resposta para tudo. Pensemos na seguinte situação, Romanos 3:23, todos pecaram. Sim. E estão destituídos da glória de Deus. É isso. Nós pecamos. E a causa de Cristo ser crucificado é minha e de todos os pecadores que pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Deus, pela sua misericórdia, entregou seu Filho para que hoje nós pudéssemos ter paz com Ele e então sermos reconectados ao Deus Todo-Poderoso por meio de seu Filho. 1 Timóteo 2,5 diz um texto que me marcou muito, o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é Cristo Jesus. Então observe, né? Nós temos parte com isso. Se a gente for olhar para essa causa, nós temos parte, inclusive, na morte de Cristo. Por quê? Porque nós pecamos, estamos destituídos. E pelo nosso pecado ele morreu naquela cruz. Né? Então, quando nós buscamos uma explicação para cada coisa ruim que acontece na sociedade, nós não encontramos a causa, se não entendermos que essas causas ruins é consequência do pecado de Adão, que ecoa de geração em geração. Pensando na gente, assim, cristãos, eu acho que parte muito dessa dificuldade que a gente tem de reconhecer o nosso pecado, né? A gente tem essa dificuldade, não, eu sou indigno, eu não mereço, eu não merecia, eu recebi de graça. A gente tem essa já é inerente a nós, olhar para o outro e falar assim, a culpa é do outro. Então, falar que Jesus é responsabilidade só dos judeus é muito fácil, porque tira um pouco essa obrigação. Se eu nunca tivesse pecado, né? Se ninguém nunca tivesse pecado, Jesus então não teria que morrer. E uma expressão bem marcante nessa fala do pastor é justamente o se não existe. Exato. Nós pecamos, eles pecaram, errou, acabou, e o fato é, contra fatos no argumento, o nosso pecado condenou o Filho de Deus. E porque Ele muito nos amou, então Ele decidiu por amor se entregar. Muitas pessoas acham que Cristo foi levado à força ao madeiro. Não. Como uma ovelha muda, Ele se entregou no cumprimento da profecia de Isaías. Que Ele nos amou. Perfeitamente. A Bíblia fala que Deus amou o mundo. Ele amou o cosmos de uma maneira tal, ou seja, de uma maneira que nós não conseguimos compreender. Estarrecedora, né? É uma coisa que passa do nosso limite de compreensão, esse amor, que Ele entregou o seu Filho. Ele literalmente falou, morra aí pela humanidade. E Jesus assim mesmo, Jesus aceita isso. Paulo vai falar que Ele não quis por usurpação ser igual a Deus, antes Ele se esvazia, Ele se entrega e Ele se sujeita. Então, não fomos nós que imputamos uma morte a Jesus. Foi Jesus que se entregou por amor a nós, numa condição que nós éramos incapazes de nos salvar. Ele olha pra gente com misericórdia e se entrega por nós. Foi Deus quem matou Jesus? O próprio Pai? Podemos afirmar assim? Eu penso o seguinte, uma expressão até dura de se dizer, mas sabemos que o cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus naquela cruz. Observe, o pecado ofende a santidade de Deus. E Deus, cumprindo a sua justiça, entrega o seu próprio Filho para ter o seu corpo partido e o seu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. O autor aos Hebreus diz o seguinte, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aí as pessoas perguntam, por que Cristo teve que morrer? Porque sem derramamento de sangue não havia possibilidades de satisfazer a justiça de Deus.
pelo pecado que ofendeu a sua santidade. Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E essa separação, essa questão do cálice de Deus se derramando, o cálice da lei de Deus se derramando em Jesus, em Marcos 15, 33, 34, né, as palavras de Jesus, né, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Quer dizer, é uma ruptura, uma separação. Ali ficou claro que Deus tinha... Porque, veja, falando na questão do pecado, o que é o pecado? O pecado, o que o pecado causa? E por que ele causa a morte? Porque ele, pelo atributo de santidade de Deus, que a gente já discutiu aqui em outros vídeos, vai lá dar uma olhada na nossa playlist, que é muito legal, mas... O pecado ele causa uma separação porque o atributo de santidade de Deus não permite que Deus esteja na presença de pecado, que o pecado permaneça na presença dele, melhor dizendo. Então, como Jesus se faz maldito por nós, como todos os pecados, não só nossos, mas de quem nem nasceu ainda, que vai nascer, os pecados já estão lançados em Jesus. Deus de antemão previu quem creu. Exato. Isso vai causar quando Jesus se faz maldito ali, é uma ruptura, um abandono. Deus tem que virar as costas para Jesus, porque ele não pode habitar no meio de alguém, na presença, ou a pessoa que se faz maldita pelo pecado não pode habitar na presença de Deus. Então há essa ruptura, e aí sim, Deus matou Jesus. Cara, era a consequência para que nós pudéssemos voltar para Deus, era a morte de Jesus. Então, Deus ele não só ele entregou o filho dele, ele sabia o que ia acontecer, o próprio Jesus sabia. Jesus no Getsemane, ele vê todas as coisas, inclusive a fatídica fala, passa de mim esse cálice, que muitas vezes a gente usa, né? Oh, passa de mim esse cálice, né? Mas seja feito sua vontade. Jesus, ele viu, Jesus ele não foi pego de surpresa também, ali, não sabia que ia doer. Não, ele sabia, e ainda assim ele escolhe se entregar. Então, não é como se Deus matasse Jesus na cruz, como um pai cruel que mata o seu filho. Não, ali é a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade agindo em comum acordo, em benefício da criação de Deus, para que nós fôssemos feitos de novo, filhos de Deus, santificados pelo sangue de Jesus. Pensa comigo, quando a gente para pensar na etimologia da palavra morte, a gente pensa em separação. Então a Trindade Santa estava sempre unida e nunca havia se separado. Três pessoas, um único Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ali, no momento da cruz, ele morreu, e morte significa separação. Então naquele momento de história, houve uma separação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, naquele sentido, né, de morte, porque a etimologia da palavra morte traz a ideia de separação. E ali houve essa ruptura a favor do pecador, a favor daquele que havia de crer que Deus já havia previsto antes da fundação do mundo. E é interessante, assim, eu fico imaginando aqui, né, porque assim, você fala assim, foi os religiosos que condenaram Jesus, né? Mas eu fico imaginando lá Jesus diante de Pilatos, os bandidos ali, ou sendo crucificado, e a multidão, né? Atos fala das pessoas que estavam lá. Então sempre tem aquele que aparece, quem que é esse cara? Quem que é? Então, às vezes, esse cara aí é aquele profeta lá, falando que ele é um profeta, aí, ofendeu a Deus, e outra, de repente, aí o cara, vamos condenar ele, então. A galera, aquela, vamos se dizer, se fosse no hoje, é aquela galera que estava lá, que estava falando, apedreia, condena, crucifica ou crucificam. Acredito que ali não tinha só os religiosos, tinha os religiosos, tinha o Estado estava ali, os curiosos, aqueles que condenam sem saber. É bandido, então condena, como hoje, é um bandido, então condena. Vai para a morte, é bandido, condena, Então, todo mundo estava ali. Que Jesus, pelos seus muitos feitos, como diz no final do Evangelho de João, que se fosse registrado, os livros do mundo não conteria os seus feitos. Claro que uma hipérbole, mas para mostrar quantos e benéficos atos Jesus Cristo fez na sua obra em 3 anos. Mas eu penso assim, Cristo abençoou muitas vidas no seu ministério, dos 30 aos 33 anos. Eu acredito que todos aqueles que ali estavam conhecia ele, já ouviu falar dele, já ouviu o seu ensino. Lembra da multiplicação de pães e peixes? Lembra de tantos outros milagres que uma grande multidão, uma imensa multidão acompanhava ele? Embora
igual o irmão falou, os curiosos ali estavam, eu acredito que todos os que ali estavam ouviram falar de Jesus, sabiam quem era Jesus, embora muitos não concordassem com ele, porque ele, no caso, à vista dos judeus, se opuseram à lei, eles não enxergavam Jesus cumprindo a lei, enxergavam Jesus como se fosse um opositor da lei, e por isso persuadiram o povo e falavam, olha, vamos condenar ele e tal. Aquele curioso que o irmão citou aí, talvez estava lá a favor de Jesus, mas persuadido pelos judeus, voltou seu coração contra Jesus. Então, quem foi os responsáveis ali por persuadir o povo? Foi os mestres da lei ali, os judeus, os fariseus, que buscavam ocasião para condenar Jesus e pela artimanha de Satanás persuadiu o povo para que este então viesse a gritar com grande brado, crucificam. E sem contar o medo também, né? Que de repente você está lá, às vezes você está querendo defender, ou às vezes você está ali, ou às vezes está neutro. O cara chega para você e fala assim, condena. Aí o cara está com uma espada e com um escudo. Condena, você vai apoiar. É como o pastor falou, às vezes você está persuadido. Mas assim, para a gente já caminhar assim para o final, existiu um plano de Deus para Jesus? Sim. A Bíblia fala que ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo, e se você volta lá em Gênesis 3, quando há a queda do homem, Deus vai falar que nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, esse é o fruto da mulher ali. Então a gente entende que esse um que nasceria é Jesus. É o cumprimento da profecia sobre o Messias. Exatamente. Então, sim, Jesus ele é a resposta de Deus para o pecado do homem, e existir então todo esse plano. A gente entende eu entendo que nada, absolutamente nada, não cai um prego no chão sem que passe de alguma forma pelo plano de Deus. E mais, eu brinco e falo às pessoas que Deus não dá ponto sem nó. Deus ele não faz nada ao acaso, percebe? Não tem nada desamarrado. Deus não deixa pontas soltas, né? Tipo assim, o homem pecou e agora? Não é assim que acontece, né? Deus não é pego de surpresa. Não foge do controle dele. A gente precisa entender que existe um controle soberano de Deus. Deus ele está acima de todas as coisas. A criação ela trafega e claro, ela caminha na sua própria existência, mas existe um Deus que é soberano. Existe um Deus que está olhando para tudo isso, está cuidando de tudo isso, está controlando isso de alguma forma e de uma maneira que a gente não entende. A gente não é capaz de entender como é que funciona nas minúcias de Deus. Mas é claro, e é óbvio, e se você olha a Bíblia, o tanto de profecias que tem, que fazem alusão a Cristo, deixa muito claro e evidente de que é um plano traçado por Deus que vai se desenrolando e vai sendo mostrado para a gente aos poucos, né? Ele vai sendo, não foi assim, Deus ele lá em Gênesis ele não contou tudo, pronto, né? É aqui, ó, e aí hoje vai estar assim, amanhã vai estar assado, não. Esse plano ele veio, o ser humano ele foi sendo também preparado para isso, né? Toda a evolução da civilização, a multiplicação e tudo mais, a preservação do DNA humano mesmo, através da evolução que o ser humano passou ao longo de todos os anos que nós estamos aqui na Terra, né? De todas as revoluções que nós já passamos. Então, era necessário esse tempo do ser humano também para compreender e tudo se encaixar dentro de um plano, com um mecanismo, um sincronismo muito grande da parte de Deus para que as coisas se executassem da maneira como Ele queria que executassem. Então, o plano de Deus está aí, claro e evidente, é o que eu penso. Um livro muito bom para a gente ler e entender que Deus está no controle do governo e de todas as coisas no nosso cosmo é o livro de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Ali é levantado o governo e derrubado o governo, levantado o rei, derribado o rei, conforme a vontade do Senhor. Deus está no controle de tudo e de todos. É isso aí, galera. Um resumão aqui para estar fechando. Nós aqui entendemos que, como os pastores falaram, tudo está no plano de Deus, né? Deus não ganha o jogo na prorrogação aos 45 minutos do segundo tempo, né? Alguns dos pastores até falam isso, né? Deus está com o domínio sobre tudo. E nós entendemos que não existe um responsável, único responsável, um grupo ou uma pessoa. Nós somos responsáveis, como o pastor mesmo citou aqui, né? Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então, é isso aí, galera.
inscrever, dê aquele seu joinha, faça o seu comentário, deixe uma sugestão de vídeo, comente aí o vídeo que você quer, que nós compartilhamos, que nós podemos debater, argumentar aqui, né? Isso aí. Deus abençoe, porque o conhecimento Te liberta.